Olá pessoal, essa é a nossa nona aula do módulo 2 ou módulo 2, aula 9. Nós vamos falar sobre empirismo e iluminismo, tá? Já estamos no final, então, assim, desse módulo, né? Nós já vimos nesse módulo, que é um pouco extenso, né? A Idade Média, né? Principalmente patrística e a escolástica, e o racionalismo na modernidade, tá? Agora nós vamos ver o empirismo e o iluminismo, que são outros dois movimentos que pertencem à modernidade, tá bem? O empirismo é um movimento filosófico eminentemente britânico, né? Ocorre principalmente na Inglaterra e nos países de língua inglesa, tá? E se contrapõe em muitos aspectos, né, ao iluminismo, não, desculpe, ao idealismo, né, e ao racionalismo de origem cartesiana, né, ou seja, lá do Descartes, né, filósofo francês, né, não se opõe, prestem bem atenção, ele não se opõe necessariamente à ideia de que, no fundo, todo conhecimento depende da consciência humana, mas sim, né, mas ele se opõe sim à noção de que todo conhecimento tem origem nas ideias, né, ou tem origem na, na consciência em si, certo? O que os filósofos empiristas propõem, então? Né? Vamos pensar assim: existem, na Idade Moderna, se definem duas, é, duas correntes, duas vertentes muito importantes, né, no conhecimento. Uma é, vejam aqui na parte grifada, uma é a racionalista, que defende basicamente a tese de que o conhecimento obtido pela razão, apenas pela razão, né, é mais confiável do que aquele que se obtém pela experiência nos sentidos, né, ou seja, o conhecimento empírico, aquele que vem da experiência. Tá? A palavra empírico, empirismo, né, refere-se sempre à experiência. Tá? Então, a corrente racionalista sempre põe como o primado, ou seja, como a origem, a fonte do conhecimento, as ideias. Né? E as ideias inatas, né? Ou seja, que estão na nossa consciência, que iluminam a realidade, né, empírica, né, a experiência, para que a gente possa conhecer o mundo externo. Os empiristas invertem essa equação. Né? Por quê? Porque eles põem ah, o primado do conhecimento, ou seja, a fonte do conhecimento, na experiência. E só num segundo momento é que a nossa consciência, né, é que a nossa mente processa os dados que vêm da experiência e assim consegue formular o conhecimento. Certo? Entendido? Então, quer dizer, qual que é a grande diferença entre racionalista e empirista? A grande diferença é que os racionalistas põem a razão como o princípio, a origem, a fonte de todos os conhecimentos, e que se estende depois, no segundo momento, né, a experiência. Enquanto que os empiristas colocam a experiência como a fonte de todo conhecimento e depois ele se estende também à nossa razão. Tá? Vamos ver como isso funciona. Tá? Então, aqui é um momento em que o texto fala sobre a crítica às ideias inatas, né? Isso eu já mencionei anteriormente, não preciso, né, retomar. Né? A reação dos empiristas, então, como eu falei, é de criticar, né, a tese de que os sentidos ou a experiência ficariam num segundo plano quando se trata de conhecer a realidade. Né? Um exemplo bastante interessante, né, dessa época é a filosofia do Thomas Hobbes. Tá?
O Thomas Hobbes é um filósofo britânico, um filósofo inglês, tá? Aqui tem um pouquinho da bibliografia dele, né? A filosofia do Hobbes é chamada de materialismo ou empirismo. Tá? Não tem nada a ver com o materialismo histórico do Karl Marx, tá? Pelo menos por enquanto. Materialismo histórico é outra corrente, né? O marxismo vem depois. Mas por que é chamada de materialismo? Porque, né, para o filósofo inglês Thomas Hobbes, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos. O corpo, entendido como elemento material, que existe independentemente de nosso pensamento, e o movimento, que pode ser determinado matemática e geometricamente. Então, quer dizer, toda a existência, né, vamos pensar assim, em existência material, a existência da natureza, dos seres naturais, né, ela pode ser explicada sem a nossa razão, sem a consciência, a partir de, digamos assim, daquilo que constitui a realidade, que é o corpo e o movimento, certo? Trata-se, portanto, de uma concepção materialista e mecanicista. Tá? Materialista por quê? Ah, porque é óbvio, né, o corpo é matéria, né, os corpos que constituem a realidade são formados de matéria, e mecanicista por quê? Porque aborda os corpos como mecanismos, ou seja, ele segue certas leis, né, do movimento, certas leis físicas. Tá? Vejam aqui que esse tipo de filosofia favorece, né, o surgimento, né, favorece a ascensão de ciências como a física, por exemplo. Né? Tá? Então, para Hobbes, todo conhecimento, vejam aqui, né, inicia-se pela sensação, e só depois é que vai ganhar corpo no pensamento. Tá? No plano ético, é um dos temas que vocês têm para fazer um ensaio, depois é a ética, né? No plano ético, o Hobbes defende o que chamamos de que o que nós chamamos de bem é tão somente o que desejamos alcançar, enquanto o mal é apenas aquilo de que fugimos. Né? No fundo, para o Hobbes, né, eu vou comentar esse texto aqui, não vou ler, no fundo, o que vale é a conservação da vida. Né? E o ser humano age sempre, por mais racional que seja o agir, no fundo ele sempre age no intuito de conservar a própria existência, no fundo, no intuito de conservar a vida. Né? Como seria possível, então, a convivência entre as pessoas, dado que, né, no fundo, se cada um quer conservar a sua vida, né, e a dos seus, né, daqueles que são próximos, né, dos filhos principalmente, né, como é que se dá a convivência social? Ora, ele responde, então, dizendo que, na verdade, a existência social surge a partir de uma espécie de pacto social, ou seja, né, a vida social ela é fruto de um certo acordo entre as pessoas, para que os interesses de uns não se sobressaiam sobre os interesses de outros, e para que a gente crie, né, através das leis, através do Estado, através da sociedade, né, da socialização, uma espécie de proteção, né, em que as pessoas se protegem umas às outras e assim todas têm mais chance de sobreviver, tá bom? Um outro expoente dessa mesma época é o John Locke, tá? O John Locke também defende que as ideias inatas não existem, né? Ao contrário de Descartes, o filósofo inglês, vejam, também um filósofo inglês, defendia que a nossa mente, no instante do nascimento, é como uma tábula rasa, ou seja, uma folha em branco. Tá? E ela vai sendo preenchida aos poucos,
né, com as sensações, e a partir das sensações nós vamos criando aí sim, né, as ideias. Ou seja, ele não exclui, como eu disse para vocês, né, a noção de consciência, mas, né, a consciência ela vai se formando a partir da sensação, e as ideias elas vão se formando também a partir das sensações. Então, para Locke existem, né, as ideias, né, que são as primeiras ideias, que são aquelas marcas ou impressões dos sentidos, né, que são moldadas diretamente pelos sentidos, né, e as ideias que são resultado da reflexão, né. Essas ideias que são resultantes, né, diretamente dos sentidos são as ideias que mais se correlacionam com os objetos, né, com o gosto, com as sensações imediatas, né, e as ideias derivadas da reflexão são as ideias matemáticas, por exemplo, né, quer dizer, elas são uma abstração, né, feita a partir da realidade objetiva, da realidade material, e a partir dessa abstração, da reflexão, da combinação das primeiras ideias, né, que vão se formando todos os conhecimentos mais teóricos e mais abstratos. Tá? Assim, a reflexão seria, portanto, então, nosso sentido interno, né, e que se desenvolve quando a mente se debruça sobre si mesma, ou seja, se debruça sobre as ideias que ela vai adquirindo com a experiência. Né? É um filósofo muito interessante e, né, no campo, né, da política, né, ele é uma referência, né, ao, ao liberalismo, né, na medida em que ele digamos assim, pensa que a única maneira pela qual uma pessoa abre mão da liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se, unir-se numa comunidade para viver em segurança, conforto e paz. Ou seja, muito próximo às ideias do Thomas Hobbes, né? Os dois são empiristas, né? Ou seja, para ele, a ideia de sociedade, né, não existe desde sempre, mas sim a partir de uma união das pessoas em torno de um consenso, né, e as pessoas abrem sim mão de uma parte da liberdade individual, né, e para viver em sociedade, mas a sociedade deve sempre dar espaço para as liberdades individuais e assim por diante. Por isso que ele é considerado um dos fundadores do liberalismo. Beleza? Vamos parando por aqui e na próxima aula a gente continua com o empirismo e finaliza, né, com o iluminismo. Tá bom? Valeu, até mais.